Então vamos lá, pessoal, dando continuação ao nossa série sobre como criar uma equipe de agentes inteligentes que vai fazer o teu currículo personalizado com base em uma pesquisa da empresa que você está aplicando, tá? Hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente aqui que eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente vai usar o Google Anti-Gravity para poder construir todo o front-end, tá? Que a gente vai usar o Gradle para poder fazer e para poder a gente estar estruturando o resto da nossa equipe criando o flow. E eu vou fazer isso com alguns conceitos de over-engineering, tá? Vocês vão ver, eu vou explicar mais para frente. Eu sou o Rafael Calassara, esse é o Call AI. Aqui a gente fala sobre programação, o uso de IA para programação e também sobre produtividade para você. Então, vamos lá, que agora a gente vai vir para o Anti-Gravity e a gente vai continuar da onde a gente parou, tá? Certo, pessoal? Já estou aqui com o meu Anti-Gravity aberto, tá? Hoje a gente vai usar alguns conceitos diferentes só para poder lembrar para vocês aonde que a gente parou, tá? A gente construiu toda a equipe de pesquisa, tá? Definimos os agentes, as tarefas, e agora o que a gente vai fazer? A gente precisa criar a equipe de que vai fazer toda a nossa análise do nosso currículo, tá bom? Mas só que eu vou fazer isso de uma forma diferente. Eu vou usar aqui a aba de agente do Anti-Gravity para poder a gente estar fazendo essa brincadeira toda. Como que a gente começa a utilizar esses agentes embutidos dentro do código, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai planejar, a gente vai dizer bem o que a gente quer que ele faça, como que a gente quer que ele faça para poder ele construir. E depois a gente vai aprovar. Pessoal, e agora o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente criar essa nova equipe de qual forma? Eu vou referenciar, tá? O que a gente precisa, uma base, isso é bom a gente ter para manter o mesmo padrão de código. Então eu vou pegar aqui, ó, vou arrastar a equipe de pesquisa que a gente criou para cá para poder ter a referência. Vou arrastar a pasta onde eu quero criar essa nova equipe e eu vou colocar aqui um prompt que eu já deixei aqui pré-pronto, tá? Para poder a gente criar essa nova equipe. E como é que vai ser? Vou até aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês verem. Ó. Quero criar uma nova equipe de agentes que vai analisar o meu currículo, iremos passar somente o caminho do arquivo, transformar ele de um PDF para um arquivo Markdown, conforme o modelo de currículo prévio, que também vamos passar o caminho do arquivo, para que a IA entenda melhor. Depois eu vou criar um outro agente que vai ser responsável por acessar o site de uma vaga de emprego e analisar todos os requerimentos dessa vaga, tudo que é necessário para poder a gente se destacar para essa posição. Em seguida, com essa informação e com uma análise da empresa, eu quero que o terceiro agente crie um currículo personalizado para essa vaga, baseado no meu currículo, na pesquisa da vaga e na pesquisa resultante da equipe do Company Research Crew. Iremos passar somente o caminho do arquivo da pesquisa. Lembrando de passar uma variável de considerações do usuário para esse agente e o idioma do currículo. Todo esse processo tem que ser feito com base no Company Research Crew, para que a gente tenha a base da estrutura que vamos utilizar tanto para o framework, que é o Core AI, quanto para a criação das instruções dos agentes. Isso daqui está referenciando diretamente aquela pasta que eu carreguei aqui em cima. Então ele vai acessar essa pasta, vai ver como é que está configurado para criar no mesmo padrão, tá? Além disso, a gente precisa ter uma custom tool para ser o nosso leitor de documentos. Ela vai ser um Multi-Document Reader Tool, no padrão da ferramenta que a gente já criou de pesquisa, que é a DDGS Tool, ou seja, ele vai pegar ali a DDGS e vai fazer a mesma coisa, então eu vou até anexar aqui também, que eu tinha esquecido disso. Opa, deixa eu ver aqui, da gente que já criou de pesquisa, que é a DDGS Tool, vamos colocar aqui, e agora a gente arrasta. Para que o agente responsável por fazer toda a construção do currículo personalizado consiga abrir todos os documentos necessários. O agente que vai ser responsável por transformar o currículo, ou seja, converter um currículo de PDF ou qualquer outro formato para Markdown, também precisa ter acesso a essa ferramenta. Planeje bem os passos a serem feitos e quais arquivos precisarão ser executados, criados ou modificados. O que vai acontecer agora? No Anti-Gravity, você tem aqui embaixo algumas opções, tá? Você pode escolher o modelo. Eu vou usar aqui, vou aproveitar, né? E vou usar o CloudOps 4.5, que é a minha conta do Google me dá acesso para poder usar ele. E o Anti-Gravity ele tem dois modos, tá? Tem o modo de planejamento e o modo Fast. O modo de planejamento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas minhas instruções, verificar tudo que está no meu code base, ou seja, ele vai esmiuçar meu código, e ele vai montar um plano realmente da estrutura que ele tem que criar, para depois ele executar. Se você vem no Fast, ele só vai executar as tarefas, tá? Ele nem vai planejar, nem nada, então só vai executar as coisas. Aqui eu quero mostrar para vocês da primeira vez, então eu vou usar o Planning, tá? Eu vou botar ele para rodar aqui, ele vai começar a analisar todo o meu código, isso vai demorar um pouquinho. Enquanto ele está aqui processando esse plano, começando a estruturar esse plano todo, eu vou usar um conceito do Open Engineering que a gente consegue usar aqui no Anti-Gravity, que é a gente trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo.
Então, enquanto ele está fazendo aqui a brincadeira de estruturar a nossa equipe, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a construir a interface gráfica dele. E como que eu faço para poder aplicar esse conceito de Overengineering aqui no Antigravity? Eu vou ver aqui em Open Agent Manager, ele vai abrir uma aba onde eu consigo estar visualizando de uma outra forma aqui, tá? Isso daqui permite que a gente rode os agentes em background. Então, enquanto eu tenho um agente criando a minha equipe, aqui eu vou pedir para esse agente criar uma aplicação Gradle para a gente estar utilizando, tendo um front-end para a nossa aplicação. Pontos que você tem que se atentar aqui na hora que for usar isso daqui é selecionar qual é aonde você vai começar essa conversação, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho alguns locais aqui que eu estou utilizando, e aqui eu vou utilizar dentro do meu CrewAI currículo personalizado com pesquisa, que é aquele repositório que a gente está brincando, beleza? Agora eu vou adicionar o prompt. Só lembrando, tá? Deixando claro, eu estou usando o GPT para poder criar esses prompts. Eu estou falando o que eu quero e ele está estruturando bonitinho para mim. Isso se chama meta prompt e ajuda bastante, porque no GPT eu ligo aquele botãozinho de falar, eu falo, ele consolida minhas ideias e eu jogo aqui para ele, tá? Então o que, que eu quero que ele faça agora? Eu quero que você crie uma interface gráfica simples usando o Gradle e o Nano Banana apenas para simular como será uma aplicação que funciona da seguinte forma. O usuário deve conseguir fazer o upload do próprio currículo, além disso, o usuário deve formar uma URL de vaga de emprego. De forma opcional, o usuário pode informar o nome da empresa, preencher um campo com as considerações para a equipe de análise e um campo para considerações para a equipe que vai criar o currículo. Quando o usuário executa a aplicação, a interface deve chamar um flow do CrewAI, que ainda vai ser implementado, a gente ainda vai criar ele, tá? Mas eu pedi para ele, adicione um to-do claro no código. Esse to-do é para poder lembrar assim, olha, a gente ainda precisa fazer isso, tá? Após a execução do flow, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar as informações que ele retornou, que estão em Markdown puro, vai renderizar essas informações e mostrar em duas abas diferentes o seguinte coisa, a aplicação deve exibir uma aba para visualização do currículo personalizado, e você pode baixar esse currículo, tá? E uma aba para visualizar o relatório de pesquisa que a gente estruturou. Então, o fluxo esperado é o usuário insere os dados, a aplicação processa, e quando termina, a gente mostra o resultado dessas informações. O objetivo não é criar a aplicação final, mas sim uma interface gráfica simples em Gradle, que é a biblioteca de front-end, utilizando o Nano Banana apenas para visualizar como essa experiência ficará para o usuário final antes da construção definitiva. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai começar a pensar e fazer todas as coisas e usar o Nano Banana para poder gerar uma interface gráfica para a gente aprovar, tá? Enquanto ele está fazendo isso, a gente volta para o outro para poder a gente continuar brincando, porque ele já terminou de fazer o planejamento. Aqui no nosso agente que ia criar a nossa equipe, a gente já pode ver que ele tem um plano. Então a gente pode dar uma avaliada nesse plano aqui. Eu vou dar um pause aqui, vou dar uma avaliada e já trago meus insights. Vamos então analisar isso daqui, ó. Já fiz minhas considerações. Vou fechar aqui a abinha do lado para poder vocês darem uma olhada, tá? E eu vou revisar. Vamos lá então, pessoal. Fechei a abinha do lado para dar mais espaço. Quais foram as minhas considerações aqui? O que, que eu coloquei aqui para ele? Ó? A crew irá trabalhar do mesmo jeito que a outra, e a lógica de integração das duas será feita posteriormente, porque senão ele iria querer colocar alguma coisa aqui para integrar as duas, e não é isso que eu quero no momento. A gente vai usar um flow do CrewAI. Outra coisa que eu vi aqui, ó, que eu fiz um comentário, você pode ir comentando aqui do lado, ó, linha a linha, tá? Ele me colocou para criar uma nova pasta. Eu falei, não, já está criado. Usa aquela pasta ali, tá? Que é a Taylor Resume Crew. Beleza. Aí aqui, vamos ver mais o que. Aí ele me deu aqui, bem aqui nesse User Considerations, tem que colocar que é para a equipe que vai fazer o currículo. Aí mais o que? Aqui na tarefa, eu coloquei, olha, você vai adicionar esse output file aqui, ó, igual a self inputs, e o caminho para onde a gente vai colocar isso daqui que será definido no init dessa classe, tá? Aqui no teste também da personalização do currículo, a mesma coisa. Ele vai me dar dois insumos diferentes. E aqui ele me deu um plano de testes que a gente não vai precisar agora. Se você for construir uma aplicação mais robusta, isso é muito interessante, porque você precisa ter teste dentro da tua aplicação. Mas como aqui a gente só está exemplificando, eu vou falar, ó, não precisamos de teste, remova essa seção. Uma vez que eu terminei de fazer isso, eu dou um submit e ele vai começar a revisar esse plano, tá? Aonde que eu vejo isso? Eu venho aqui dentro do meu chatzinho, de novo, né? Abro ele de novo, fiz os comentários e agora ele vai processar esses comentários. Se ele tiver que fazer algum ajuste muito grande dentro desse plano de implementação que ele fez, ele vai pedir para poder eu aprovar antes dele prosseguir, tá? Ele terminou aqui, ele pediu para poder eu confirmar, então vamos ver. Ele colocou o que eu pedi,
colocou que a lógica de integração será definida depois, colocou aqui aonde que deve definir corretamente as equipes, colocou aonde que vai estar as saídas desses arquivos, das equipes que vão ser salvas para a gente acessar depois. Ele colocou aqui o inputs que a gente vai passar quando a gente definir essa equipe, me deu todas as variáveis necessárias para a gente definir, certo? E pronto, ele me deu até um roadmap aqui do que a gente vai precisar fazer, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou falar, pode seguir com a implementação. Agora vamos mandar ele fazer. Uma vez que eu mando ele fazer, ele vai pegar todo esse plano de implementação personalizado que ele criou aqui, e vocês podem ver que ele cria o plano de implementação, tá? Eu vou até fechar essas outras aqui para vocês darem uma visualizada. E ele cria as tarefas que ele vai precisar fazer. Então, ele vai vindo tarefa a tarefa para poder criar todas essas informações e definir tudo que a gente precisa. Enquanto esse daqui está trabalhando, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar um café? Não, a gente vai pegar e vai ver como é que o outro está definindo lá, como é que ele trabalhou, o que ele fez para a gente. Nosso outro amigo aqui ficou travado tentando fazer aqui a execução do nosso arquivo. Infelizmente, ele não entendeu bem, que eu acho que a gente não explicou tão bem isso, mas ele não criou a nossa imagem que eu queria que ele tivesse criado, tá? Usando o Nano Banana, mas ele criou o arquivo, tá? Ele criou todo o arquivo e ele já está tentando executar esse arquivo. Eu dei permissão para ele executar comandos no terminal, um a um, tá? Lembrando, a gente teve casos, até fiz um shorts aqui para poder exemplificar o caso do pessoal lá, que ele simplesmente apagou todo o drive de uma pessoa, quando a pessoa colocou assim, executa qualquer comando aí. Isso é ruim, porque você está dando muita liberdade e pode ser que ele faça alguma besteira. Então vocês podem ver aqui, ele está me pedindo a permissão para poder executar essa aplicação. Então eu vou executar, pedir para ele, vai lá, executa isso daqui e vamos ver o que ele vai me dar. Aqui, pessoal, ele estava bugando porque eu não disse para ele qual é o gerenciador de ambiente que eu estou usando. No caso, é o UV. Então eu vou falar para ele, utilize o UV para poder executar todos os comandos que você precisa. Enquanto ele está fazendo aqui todos os testes dele, vocês podem ver que ele está, preciso remover alguns parâmetros, eu estou com alguns erros. Se vocês quiserem ver o terminal executando, o que ele está executando no terminal, vocês podem abrir, tá? Pedir para ele abrir, só que ele vai abrir lá no outro, na outra interface. Vou demonstrar para vocês aqui, eu vou deixar ele rodar esse comando, eu vou dar aqui, um Open Terminal. Ele vai carregar aqui do outro lado e vai continuar executando, vai fazer os testes dele, tá? Só que eu não vou ligar para isso agora, porque vocês estão vendo, ele está debugando ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso daqui. Se vocês podem ver aqui, a gente já terminou. Nosso outro agente de implementação da equipe já terminou e agora a gente vai analisar o que ele fez. Aqui ele me deu um arquivo aqui de walkthrough, né? Olha, o que eu fiz agora? Eu criei esse arquivo aqui, o Multi-Document Reader Tool, criei o agente, task, tailor-resume-clue.py. E aqui a gente tem um fluxo de execução do que a gente vai estar fazendo, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui a tela para poder vocês enxergarem melhor. Vou fechar aqui do ladinho, que a gente não vai precisar por enquanto. Então a gente tem aqui que ele pegou o currículo, quando fala resume é currículo, tá? Um template, vai converter isso para um markdown, vai receber também uma vaga, uma URL, vai analisar essa vaga, vai pegar e vai ver quais são os requerimentos dessa vaga, vai passar isso tudo para o personalizador do nosso currículo, vai pegar tanto o currículo atual, o teu currículo atual, vai pegar quais são os requerimentos daquela vaga e quais são a pesquisa daquela empresa, vai tratar tudo isso e vai te dar aquele currículo personalizado para você ser o candidato que vai ser escolhido para essa vaga, porque você se preparou melhor. Me deu aqui quais são os inputs necessários que a gente vai precisar. Um exemplo de uso, a gente pode dar uma olhada aqui, exatamente isso daqui que a gente vai precisar para passar para ele, tá? Um detalhezinho que eu não falei para vocês, mas eu passei para ele aqui, um current date, para poder saber qual a data que a gente está, tá? Para poder a gente ter uma referência para poder trabalhar melhor com as datas. E agora vem a nossa parte como programador, como dev. A gente vai verificar arquivo a arquivo, se você quiser, ou fazer uma verificação geral. Esse daqui é um init que ele fez, vou aceitar porque ficou bom isso daqui, exatamente isso, é um init aqui dentro do nosso tools, tá? Já vou abrir aqui esse Multi-Document Tool Reader para poder a gente dar uma avaliada. Já dei uma olhada aqui, essa ferramenta só vai definir para ele que é uma ferramenta para poder ele ler arquivos, então ele vai definir, vai verificar a extensão. Dependendo da extensão, ele vai usar uma função diferente para poder abrir. Se é PDF, ele vai usar a biblioteca de PDF. Se é docx, vai usar a biblioteca de docx e assim por diante. Vamos aceitar. Já vou fechar ele aqui, porque já foi. Então a gente já terminou 2 arquivos. Vamos ver agora o arquivo da equipe, que vai definir a criação da nossa equipe. Já vi aqui que a gente tem alguns detalhes para poder ajustar, tá? Vou aceitar todas as alterações e vou fazer só os ajustes. Por exemplo, a gente não usa a ferramenta de busca, tá? Então, a gente vai ajustar isso aqui. Já tirei ali. A gente não usa o GPT-4o Mini, a gente usa o 5 Mini. Beleza.
Aqui ele já me dá, ó, já a sugestão para poder a gente tirar na equipe que vai estar fazendo análise dos requerimentos, né? Ele só precisa ter a ferramenta que vai pegar e abrir a página daquela job description, tá? Detalhezinho que ele não adicionou aqui, eu vou até separar aqui, vou colocar um tasks aqui, e ele não me adicionou aqui qual é o agente responsável por isso. Então a gente vai definir aqui, ó, agente resume converter, a gente vai dar um tab que ele já vai pular para o próximo, que ele já entendeu que a gente quer adicionar essas informações. Ele vai me sugerir aqui, beleza, job requirements, vou dar um tab de novo, vou dar um tab de novo, show de bola, já adicionou tudo que eu precisava. E aqui ele adicionou à mão essas informações, só que a gente não precisa. A gente pode colocar só um agents, porque ele vai entender que isso daqui, ele vai vir do Query AI, tá? Isso daqui é o que a gente já usou uma vez, ele também não tinha entendido, mas não tem problema. E o tasks, a mesma coisa. De resto, ele criou a equipe igualzinha, do jeito que eu queria. Se a gente quiser testar, a gente só roda esse arquivo aqui, tá? Vai ser maravilhoso. Ai, que delícia. Então, uma coisa que eu demoraria aí um tempo para poder criar, ele já está criando tudo para mim. Mas vamos ver como é que tá as tarefas, como é que ele criou essas informações. Vamos dar uma lida. Eu já vou aprovar todas essas mudanças que ele fez. Só tenho um comentário aqui para poder fazer nesse agente aqui, que é aqui embaixo. Ó. Isso daqui a gente não vai precisar porque a gente definiu lá no nosso arquivo Python, tá? Mas de resto, ele vai pegar e vai converter aquele currículo do usuário para Markdown. Então ele vai receber o caminho do currículo original, do template e da data. Ele vai receber a data e ele vai transformar isso em um Markdown. Beleza, vamos para o próximo agente agora. Esse agente aqui, o que ele vai fazer? Vai pegar, abrir a vaga, o link lá da vaga, vai analisar e vai me dar todos os requerimentos, todas as qualificações necessárias e informações importantes. O que ele precisa saber? Ele precisa ter a URL da vaga e a data atual. E as instruções? Você vai usar a ferramenta de Scrap para poder acessar o site, verificar todas as informações da vaga. Se necessário, usar a ferramenta de pesquisa na web. Isso a gente retirou, então a gente vai retirar isso daqui também. Extrair as informações e colocar de uma forma legal da gente entender, fácil da gente entender, tá? Formato de saída. Vai ser uma lista estruturada, trazendo as categorias de forma clara em bullet points para poder a IA processar de forma mais simples. A saída que a gente vai pedir vai ser todas as informações. O nosso expected output vai ser um relatório categorizado e todo bonitinho, que vai ter todas as informações daquela vaga, o que precisa, o que não precisa, as tecnologias necessárias, todas as habilidades importantes e tudo mais. E a gente vai falar para ele para poder escrever na mesma linguagem do nosso currículo. Vou aqui dar um tab porque ele está me sugerindo tirar o agente, que é a mesma coisa que a gente fez no anterior, e vou passar para a análise do próximo. E analisando aqui o nosso terceiro agente, que é o agente que vai fazer a mágica acontecer, então ele é o agente mais importante, é o que vai decidir se você vai pegar essa vaga ou não. Vai ser esse agente, então a gente trata ele com maior cuidado, tá? Então o que ele vai fazer? O objetivo dele é criar um currículo personalizado, de acordo com a vaga, e o que você tem de contexto teu. Qual é o contexto que a gente precisa passar para ele? A gente precisa passar o relatório da empresa, as suas considerações que a gente vai trazer lá do front-end, qual é a linguagem e qual é a data atual. As instruções, ele vai usar as ferramentas para poder ler o relatório da empresa, o teu currículo que foi convertido de PDF ou doc para Markdown para poder entender melhor, os requerimentos da vaga, o que a vaga está pedindo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai identificar suas experiências, suas skills, que melhor se ajustam para aquela vaga. Depois ele vai reorganizar e enfatizar as informações mais relevantes, ou seja, as suas skills mais relevantes. Vai incorporar keywords, tá? Que são aquelas buzzwords que são mais fáceis de identificar naqueles sistemas de RH que você usa para poder achar bons currículos. Você tem alguns sistemas que são específicos para isso e eles têm algumas buzzwords, né? Aquelas palavras mais frequentes que ele identifica e que ele valoriza. Então a gente vai reorganizar isso daqui e vai incorporar essas buzzwords dentro do teu currículo para poder te dar mais chance de você conseguir essa vaga. Depois disso, ele vai alinhar o tom e a linguagem com a cultura da companhia, baseado naquela pesquisa. Vai aplicar qualquer consideração que você tenha feito lá em cima. E isso daqui é importante. Vamos garantir que o teu currículo não invente nenhuma informação. Então, o que eu vou falar? Eu vou colocar isso daqui, até com 2 pontinhos aqui, que é até aquele markdown, né, para poder deixar isso negrito para ele, para falar, olha, nunca inventa informação que não existe, ou experiência que eu não tenha, ou skill que eu não tenho. Qual vai ser o formato? Um currículo em Markdown, pronto para você utilizar para poder você aplicar para essa vaga.
Guidelines importantes, ou seja, orientações importantes. Vamos priorizar as experiências e as skills que estão batendo ali com aquela vaga, para poder maximizar a tua chance. Quando possível, utilize verbos de ação e coloque também aquilo que eu já concluí, aquilo que eu já consegui, quais foram os meus achievements, aqueles meus projetos concluídos e as coisas que eu me orgulho. Vamos manter esse currículo curto, mas compreensivo. Garanta que a gramática seja profissional e o tom também seja profissional na linguagem que o usuário pediu. E uma ação final, gere o currículo personalizado no formato Markdown. Qual vai ser a nossa saída esperada? Um currículo em Markdown que seja profissional e muito bem escrito, que vai valorizar as suas qualificações para essa vaga de emprego, que vai incorporar os insights trazidos ali da pesquisa, que vai adicionar aquelas buzzwords que vão aumentar a tua chance de ser identificado por sistemas automatizados. Ele tem que ser escrito inteiramente na linguagem que você pediu e tem que seguir as tuas orientações. A saída deve ser um markdown sem aqueles blocos de código que podem atrapalhar alguma coisa. O que eu preciso ajustar aqui? Praticamente nada, só tirar esse agent aqui, que a gente não usou, e nessa task a gente vai ter um contexto, que a gente vai usar o contexto das duas anteriores, beleza? A nossa task pronta, vamos passar para o último arquivo agora, que é o nosso agent. Eu vou aceitar e vamos analisar. O nosso conversor de currículo, ele vai ser simples, ele só vai converter de um currículo em formato PDF ou doc ou qualquer outro no formato Markdown para poder ficar mais fácil. Então a gente não precisa ter ser tão criterioso assim na definição dele. O nosso analista que vai estar extraindo todas as informações necessárias sobre aquela vaga de emprego, a mesma coisa. Ele só tem que ler aquela vaga e identificar as coisas. Agora, o nosso personalizador de currículo, ele tem que ser o cara. Então, qual é o objetivo dele? Criar um currículo altamente personalizado para aquela vaga que você está aplicando. Você é um mestre em escrever currículo com anos de experiência ajudando candidatos a conseguir os seus empregos dos sonhos. Você entende como colocar o candidato numa posição estratégica, dando aquele match entre skills e experiência, para poder ajustar o que o candidato é para o que o empregador está querendo para aquela vaga. Você sabe como colocar valores da companhia dentro do currículo do usuário, usando as palavras certas para poder ser identificado de forma fácil pelos sistemas automatizados. E por fim, você sempre vai garantir que aquele currículo ele sempre vai ser honesto e ele vai ser certeiro nas habilidades que o usuário tem, nas qualificações e nas skills que ele tem. Certo, pessoal? Agora então que a gente fechou a nossa classe aqui que vai gerar o nosso currículo personalizado, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste. Mas só que eu não vou testar aqui dentro, não. Eu vou pegar aquele nosso outro script que a gente fez, lembra, para poder fazer aquele teste da equipe anterior? Vou pegar ele e vou ajustar para poder a gente fazer os testes das duas equipes já funcionando. Aqui já com o nosso teste rápido já aberto, o que eu fiz de diferente aqui, tá, pessoal? Eu importei a nossa equipe nova, que é a equipe de currículo. Eu separei as variáveis de entrada por equipe e geral, tá? Então eu tenho aqui agora, ó, a company. É aquela mesma da última vaga, tá? A vaga já está fechada, mas eu vou colocar aqui para poder vocês verem como que sairia o nosso currículo. Coloquei qual é o nosso research path, que é aonde que vai salvar o reporte da nossa companhia, as nossas considerações. Um pequeno adendo, tá, pessoal? Eu tive que adicionar essa variável aqui na outra equipe, fiz a modificação. Isso daqui já vai no código. Quando você pegar essa equipe completa, já vai estar atualizado, tá? A gente teve que fazer uma modificação na equipe de pesquisa de empresas. E eu vi aqui agora que isso daqui está repetido aqui, porque tá nos dois, ó. Ela é usada nos dois. Então vamos passar daqui, dar um Ctrl X, passar para cá. Beleza? Agora, para nossa equipe que vai fazer o nosso currículo, o que eu preciso passar para ela? Aonde que está o meu currículo, o local, qual é o template que ela vai usar, as minhas considerações, qual é o local que ela vai salvar o currículo em Markdown e aonde que ela vai salvar o currículo personalizado, tá? E os inputs gerais são aonde que ela vai salvar a saída da equipe que vai fazer a pesquisa, a URL que vai ser a nossa vaga de emprego, a nossa data e a linguagem que a gente quer que nosso currículo saia. O que eu faço agora? Eu chamo a equipe que vai fazer a pesquisa da empresa e depois eu chamo a equipe que vai fazer o nosso currículo personalizado. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui, tá? Eu peguei aqui um currículo que eu tirei do meu LinkedIn.
tá bom? Então eu peguei esse daqui do meu LinkedIn, coloquei um PDF aqui na pastinha de input. Esse resuminho aqui, ó, esse daqui é o template que a gente vai usar para poder ele sempre sair nesse template aqui, que é um template que eu encontrei na internet, que é um dos mais padrões que a gente tem para a área de tecnologia da informação. Mas você pode pegar um outro template e colocar aqui dentro, tá bom? Uma vez que eu estou com todos esses inputs já definidos, qual é a minha vaga, vamos fazer esse teste aqui rápido? Então, pessoal, já abri nosso terminal aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dar um UV Run, Source, que é onde a gente está, e o teste rápido. Vou colocar ele para executar. Vocês vão ver que ele vai executar as duas equipes em sequência, tá? Ele já começou a trabalhar aqui. Enquanto ele trabalha, vamos dar uma olhada em como que o nosso outro agente de front-end, o que ele criou, o que ele fez. Aqui o nosso agente ele está aqui em modo de espera, por quê? Porque o Antigravity ele tem um navegador interno, só que eu não configurei, tá ainda. Então, porque ele consegue abrir um Chrome e executar ali, ficar navegando por dentro do Chrome para executar as coisas. Eu não setei ele aqui porque eu estou usando ele em um ambiente diferente, então vai dar um trabalho muito grande para poder fazer esse setup e não é uma coisa que eu utilizo tanto. Então eu decidi não colocar essa habilidade aqui dentro dele. Mas ele já criou a página e a gente pode ver aqui, ó, aqui no terminal, ele já está servindo, já colocou meu site no ar, vamos dizer assim, internamente, tá? Isso aqui não está publicado na internet, está só no local. Então vamos acessar esse endereço aqui e vamos ver o que ele trouxe para a gente. Aqui no nosso navegador, o que eu vou fazer? Eu vou colar só esse endereço, vamos dar um Enter e vamos ver o que ele fez. Olha, já colocou para a gente aqui o nosso AI, o nosso currículo personalizado. Eu posso jogar aqui meus dados de entrada, o URL da vaga, o nome da empresa, configurações avançadas. Ele vai ter a configuração para a equipe de pesquisa, a consideração para estruturação do currículo, processar, e aqui embaixo a gente vai ter os resultados. Ficou bonitinho. Vou fazer um teste rápido aqui. Ó, já carreguei meu currículo aqui, coloquei o URL da vaga, vamos ver se ele já está processando. Eu acho que ele não está, tá? Porque a gente deixou explícito para ele que era para poder ele aguardar que a gente ainda ia implementar a integração do nosso site com o nosso processamento das equipes, tá? Então eu vou colocar aqui processar o currículo, vamos ver o que ele vai me trazer. Aí ele me trouxe uma estrutura mocada, significa que isso daqui não existe, isso daqui está no código, tá? E um currículo personalizado já renderizado aqui bonitinho. Tá legal, mas vamos dar uma olhada no código como é que tá? Aqui no código a gente pode ver que ele já colocou tudo prontinho pra gente, já deu aqui, ó, to do. A gente tem que importar o flow do CrewAI quando estiver pronto, e a gente tem que integrar com o flow do CrewAI, mas ele já deu toda a estrutura bonitinha, com tudo pronto para a gente estar utilizando com os nomes certinho para a nossa interface funcionar. Então, aqui a gente já pode ver. Se eu quiser fazer alguma modificação aqui, é só eu voltar lá, tá? No Agent Manager, colocar ele para fazer alguma modificação, alguma coisa que eu não gostei ou não tá legal, mas eu posso colocar aqui para ele fazer. Lembrando que eu só mandei ele fazer isso daqui, eu não fiz nada, tá? Só dei as instruções bem dadas para eles, e aí que é importante, vocês têm que prestar atenção na hora de criar a instrução de vocês. Se vocês não criarem a instrução da forma correta, ele não vai saber o que fazer, ele vai preencher as lacunas que você deixou com informações que você não queria e você não sabe de onde ele tirou, e aí você vai ficar decepcionado. Então, a diferença entre uma pessoa, um programador ou um desenvolvedor que constrói uma aplicação funcional e com IA e um que não constrói é o quanto de informação, o quanto de contexto você dá no prompt para poder fazer. Isso é importante, fiquem ligados. Agora que a gente já terminou de ver aqui o nosso front-end, vamos ver se ele já terminou de executar lá o nosso teste rápido? Eu vou voltar aqui no teste rápido no código, vou voltar no terminal e ele já terminou aqui. Então vamos ver o que ele me trouxe. Eu vou até aumentar isso daqui. Ele executou todos os passos, ele executou bastante coisa. Até estourou o limite, mas vamos ver aqui até onde que a gente consegue achar aqui. Ó, aqui já é da equipe 2, ó, o cara que vai extrair o que é necessário para aquela vaga. Ele pegou, leu a URL da vaga, pegou todas as informações, tá, beleza. Aqui a gente já passa para o agente que vai fazer o nosso currículo personalizado. Então o que ele fez agora? Ele pegou e abriu o nosso arquivo de o relatório da nossa empresa para poder ver o que teve, né? Aqui a gente tem um relatório completo, uma demonstração. Aí depois ele criou o nosso currículo personalizado. Esse daqui já é o currículo que ele trouxe para mim, tá? Aqui ele vai trazer a resposta final. Mas aonde que estão essas informações? Eu vou fechar o terminal para vocês terem mais espaço para ver. Essas informações estão aqui, ó, outputs. Eu tenho o meu relatório da empresa, que ele criou, gravou aqui todas as informações, isso a gente já viu na aula passada. A gente tem o meu currículo, no caso, atualizado para Markdown,
Vocês estão vendo que ele está uma estrutura diferente, tá? E a gente tem o nosso currículo personalizado. O que eu vou fazer? Eu vou fechar todas essas outras abas aqui, porque a gente não vai precisar mais disso, porque já foi, tá? E eu vou vir aqui do ladinho e vou colocar aqui Open Preview, que vai me permitir renderizar esse Markdown e eu ver melhor como é que está isso daqui. Está numa estrutura até mais ou menos, mais ou menos. Mas o que eu vou fazer agora? Antes de eu fazer qualquer modificação aqui, tá? Eu vou integrar as duas lógicas. Eu vou pegar o nosso front-end, que já está pronto, já está legal, a gente já viu. Vou pegar o nosso back-end, que é essa parte toda da integração, que a gente pode até colocar no teste rápido, e vou integrar os dois, tá? Aqui, pessoal, eu vou abrir um novo chat, por quê? Porque aqui, esse chat aqui, que eu estava conversando com ele, era aquele chat que estava fazendo a equipe de que vai personalizar o currículo, ele já está com muito contexto. Então, o que, que a gente faz? A gente renova, a gente abre um novo chat para poder renovar esse contexto, tá? E o que, que eu vou precisar aqui dentro? Aqui dentro, o que eu vou precisar são as seguintes informações. Eu vou precisar que ele saiba qual foi a minha equipe de pesquisa de companhia, a minha equipe de personalização do currículo, e eu vou precisar do aplicação desse app.py, que é o nosso front-end, e o nosso teste rápido, onde a gente fez uma integração rápida de todas as informações. O que eu vou pedir para ele? O que eu vou pedir para ele? Dentro de app.py, quero que você desenvolva a lógica de integração das equipes para que a aplicação funcione corretamente. Lembrando que utilizamos o Crew AI para as equipes, então o retorno de um crew.kickoff deve ser capturado usando a propriedade .raw, que é, vamos dizer assim, brutos, dados brutos, né, que é só o texto que a equipe retorna. Assim pegamos o Markdown completo, não renderizado. Aqui, como eu não preciso planejar tanto, é só uma integração mais rápida, eu vou usar o modo Fast para ele. Ele já começou a brincar aqui, vocês podem ver a diferença entre o modo de planejamento e o modo Fast. O modo Fast, ele só analisou os arquivos que eu dei para ele, o contexto, certo? Analisou o que precisava ser feito e agora ele já editou diretamente a minha aplicação. E aqui ela está aberta aqui do lado, vamos dar uma olhada no que ele está fazendo. Beleza, vamos aprovar. Aprovar, ele já substituiu aqui o meu to-do com a importação das minhas equipes. E ele vai abrir cada arquivo que a gente gerar utilizando essa função aqui de read file, tá? A gente pode ver aqui, ó, ele já terminou de fazer, ajustou tudo. Ele está terminando de ajustar tudo aqui e a gente vai vendo aqui do lado o que aconteceu. Ele ajustou um pouco a descrição dessa função agora que vai processar o nosso currículo. Ele tirou as informações que estavam mocadas, aquelas informações que ele colocou aleatoriamente, tá? Vocês podem ver aqui. Vou aceitar que aqui ele está removendo isso daqui e está substituindo. O que ele está substituindo? Ele está pegando qual é o diretório dos arquivos, os inputs, o output, que são as pastinhas que eu criei aqui, inputs e outputs, garantir que eles existam. Ele está pegando e agora está criando os caminhos, tá? Para cada input que a gente vai precisar. Está fazendo isso dinamicamente, já está copiando todos os arquivos que são necessários, já está pegando aqui a nossa data, está extraindo o nome da companhia de dentro da URL, e agora ele vai começar a fazer as nossas equipes. Então aqui ele vai definir os inputs para a equipe de pesquisa, vai executar e pegar o resultado, e aqui ele vai pegar o elemento raw, como eu disse para ele, para poder colocar e retornar essa informação, tá? Isso daqui é importante porque às vezes o modelo ele não tem toda a documentação de alguma biblioteca, que é o que normalmente acontece quando eu uso o CreAI, tá? O Antigravity ainda não tem a opção da gente referenciar uma documentação, que nem o Cursor ou o Windsurf tem. Isso é um ponto aí que o Google poderia melhorar, né, Google? Mas fazer o quê? Então por isso que eu disse para ele que era para poder pegar essa informação através do RAW, tá? Beleza, se ele não achar, ele vai me retornar aqui um erro, vai salvar essas informações. Na verdade, ele não precisa salvar. Por quê? Porque a gente já criou isso daqui. Se executar e ele ver que tem um erro, ele vai criar esse arquivo, tá? Para poder não travar a execução e dizer, poxa, esse arquivo não existe. Então ele cria esse arquivo com esse erro. E agora ele vai executar a etapa 2. A gente vai colocar todos os inputs que a gente precisa, tá? De forma dinâmica. Vai fazer a mesma coisa, declarar a equipe, dar o kickoff, pegar a saída, e a gente vai colocar aqui, se der erro, a gente vai dizer que, olha, teve um erro aqui na equipe de personalização, por favor, verifique os logs para mais detalhes. E aí, a gente vai pegar e vai colocar essas informações para dentro do nosso currículo personalizado e vai salvar, beleza? Vamos testar para ver se isso daqui está funcionando? Como é que eu faço para poder rodar esse arquivo aqui, tá? Vou vir aqui no meu terminal novamente, vou dar um UV Run, source app.py, que agora a gente vai estar rodando a aplicação,
tá? Nossa aplicação já está rodando, vamos acessar aqui essa URL de novo. Agora com a nossa aplicação já aberta, vou carregar de novo aqui o meu currículo, que eu tive que atualizar a página, né? Vou colocar aqui qual é a nossa vaga de emprego e vou mandar ele executar. Vai lá, vamos ver o bichão executando agora. Já começou a executar, ó, já está executando a primeira equipe, já está fazendo a pesquisa. Vamos esperar para ver o que ele vai retornar para a gente? Olha, pessoal, passados alguns minutinhos aqui, ele demorou um pouquinho porque a gente está usando um modelo um pouquinho mais parrudinho, tá? A gente não configurou a capacidade de pensamento dele para ser mais curta, então ele está demorando uns 5 minutinhos para criar tudo. Mas a gente tem aqui o nosso currículo personalizado criado, destacando todas as minhas capacidades conforme essa vaga específica. O que eu posso fazer agora? Posso copiar isso aqui para um Word, baixar. A princípio é para poder estar o botãozinho funcionando aqui, mas ele não está funcionando, infelizmente. É uma coisa aí que eu deixo para vocês consertarem usando aí qualquer plataforma de edição de código. E tem um detalhezinho aqui que a gente pode depois acertar no prompt. Ó. Ele está trazendo comentários adicionais e a gente não quer comentários adicionais, né? Depois a gente tem que acertar isso. Mas aqui a gente já tem o principal dessa aplicação. Nosso currículo personalizado para você conseguir aquela vaga dos sonhos, tá? Aqui do lado a gente tem também o que? Nosso relatório da empresa, aquela pesquisa completa que a gente fez sobre a empresa, já bonitinha para poder você pegar e ler tudo e se basear também se você quiser fazer alguma mudança no teu currículo, tá? E enquanto ele estava processando aqui, eu não sou bobo, né? Eu já deixei aqui, pedi para ele, olha só, meu filho, me faça aí um readme compreensivo para que meus queridos visualizadores aqui, meus espectadores, peguem e copiem isso e utilizem da forma mais fácil possível. Isso aqui vai estar na descrição do projeto, tá? Que eu vou anexar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Meu GitHub. Aqui tem como vocês vão executar tudo isso daqui bonitinho, passinho por passinho. E é isso, pessoal. Se você gostou dessa aplicação, se você acha que personalizar o teu currículo vai te dar mais vaga, porque para mim já funcionou, tá? Eu digo isso por experiência própria, porque eu já utilizo essa aplicação desde o início do ano e já me funcionou muito bem. Eu quero que você deixe o seu like, deixe seu comentário, fala aquilo que você gostou, que você não gostou. E eu quero também que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para poder você ficar ligado quando eu lançar um novo vídeo, tá bom? Baixe essa aplicação, coloca para rodar, perceba a diferença do que um currículo personalizado pode fazer na sua vida, na sua trajetória para poder você conseguir aquela tua vaga que você sempre sonhou. E isso faz diferença para um avaliador. Ele vê um usuário, um candidato que ele deu tempo, ele deu o gás para poder pesquisar a empresa, ele deu o gás para poder personalizar o currículo dele. Isso faz toda a diferença. E com agentes de IA para poder fazer isso para você, fica muito mais fácil. Isso aqui o que antes você demorava, sei lá, 2, 3, 4 horas para poder você fazer esse AP, nem uma pesquisa você ia fazer, né? Você só ia pesquisar se a empresa existe e quantos funcionários tem. E olhe lá. Isso aqui te dá um relatório completo e ainda faz um currículo para cada vaga que você. Cara, isso é absurdo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Valeu e até a próxima.